Boa noite a todos, no nome de Jesus. Vamos ler a Bíblia? Só dá uma abaixadinha no retorno, irmão. Vamos ler a Bíblia em Lucas capítulo 1 e o versículo 13. E depois vamos ler também Mateus capítulo 25. Mateus, Lucas capítulo 1, versículo 13 e também Mateus capítulo 25. Todos acharam o Evangelho de Lucas? Amém. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Vamos ler Mateus 25 também? Vamos ler a partir do versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Feche os teus olhos um momento e vamos orar ao Senhor. Nosso Pai, nós somente contamos com a tua dignidade, a tua graça, para nos achegarmos neste momento ante a tua palavra. O que nós podemos fazer é ler, juntar algumas anotações, mas somente o teu Espírito Santo pode nos dar o contexto, a inspiração e a unção, para que esta palavra penetre nos corações dos teus filhos, que isto venha a ser ungido e vivificado, dirigido e direcionado pelo Senhor, pois eu oro e te peço no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar? Nós vamos falar nesta noite sobre a oração que Deus responde. A oração que Deus responde. Quem não gosta de ter a sua oração, a sua petição respondida? Vocês sabem que há diversas
inúmeras denominações que têm inúmeras interpretações a respeito até mesmo de como se deve orar, se é sentado, em pé, de joelho. Há diversas interpretações. Há determinadas denominações que oram somente em pé. Não oram sentado, não oram deitado. E há aqueles que só oram de joelho, porque não creem em orar em pé. Mas nós sabemos que, pelas Escrituras Sagradas, não é uma questão de posição de corpo, mas é uma questão de posição de coração. E nós já aprendemos isto aqui deste púlpito sobre isso, mesmo pelo rei Ezequias, que estava em seu leito, e o profeta lhe chegou e lhe decretou dizendo que ele não iria sair do seu leito, mas iria morrer. Diz a Bíblia que ele virou-se para o seu canto e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, eu tenho sido reto, tenho sido íntegro. E na mesma hora a oração dele foi ouvida. E ele estava deitado. Não é assim? Nós vemos que os apóstolos, os discípulos estavam no cenáculo sentados, né? E eles receberam o Espírito Santo ali. Nós vimos que Paulo manda nós orarmos em todos os lugares, levantando mãos santas para os céus, sem ira, sem contenda. Não é assim? O irmão Brana disse na mensagem Personificação do Cristianismo, ele disse: um garotinho certa vez lá no sul, havia um relato que ele estava ajoelhado numa feira, onde ele estava orando. E um clérigo passou por ali e ouviu o sujeitinho repetindo o alfabeto. Eu já citei isso para vocês. Este garotinho estava citando A, B, C, D e assim por diante. E ele estava ajoelhado, então o clérigo ficou bastante perturbado. Então ele ouviu o garotinho repetir o alfabeto e então dizer amém. E quando ele se levantou, ora o clérigo falou com ele e disse: filho, eu sou um servo do Senhor. E eu ouvi você orando, mas você estava simplesmente dizendo o alfabeto. E eu não compreendo porque você estava simplesmente dizendo o alfabeto. Ele disse: Senhor, eu não sei orar. Ele disse: eu nunca orei, mas eu tinha um pai e uma mãe de oração. É bom ter um pai e uma mãe de oração, não é? Os quais foram embora para o céu e disse: a mamãe, eu era bem pequenininho quando ela morreu, mas eu recordo de tê-la ouvido quando ela estava com problemas. Ela ia até o Senhor e orava. E ela morreu quando eu era muito pequeno, e ela pôde me ensinar a orar. E eu fui colocado nas mãos de uma pessoa cruel, que me bate e me trata mal. E eu pensei que talvez depois que eu aprendesse o meu ABC, se eu pudesse tomar todas as palavras e dizer todas as letras, talvez ele pudesse reuni-las e compreender o que eu quis dizer. Aí o profeta de Deus diz assim: esta é a oração da sinceridade. Com certeza, ele podia ajuntá-las. Deus, ele conhece a intenção do nosso coração. Não é como oramos em nossos lábios, é o motivo de nosso coração. É isso que Deus ouve. Ele às vezes não ouve os nossos lábios, ele ouve nossa intenção. Qual o motivo do nosso coração? Que coisa, hein? Quer dizer, às vezes nós estamos orando aqui, né, com os lábios, mas o nosso coração não quer dizer aquilo, né? Porque, veja bem, quando nós cantamos, né,
muitos hinos que nos mói, certos hinos que nos quebram. Tem um hino que é cantado, eu creio que vocês talvez já cantaram aqui, como Naamã, não sei se foi a irmã Rebeca que cantou, né? Como Naamã, como é que é? Jacilane, como Naamã quebra o meu orgulho, é uma oração feita, né? Não é assim? Quebra o meu orgulho e eu quero mergulhar, só que é uma oração e é um cântico. Os nossos lábios estão dizendo para quebrar o nosso orgulho. Mas muitas vezes o nosso coração não está dizendo aquilo. Não que esta pessoa que cantou não esteja dizendo. Eu estou falando nós, eu estou incluindo eu também. Certo? Por isso que Deus, Ele ouve o nosso coração e não os nossos lábios. Agora, nós sabemos que tratando-se de virgens nécias e virgens prudentes. Virgens nécias são virgens loucas. Virgens prudentes são virgens que estão em sua sã consciência e que têm uma prudência das Escrituras Sagradas. Agora, ambas são virgens. E estas duas, esses dois grupos, eles ouviram a mesma voz. Eles ouviram a voz da meia-noite, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Você sabe quem é esta voz, né? É a voz do mensageiro, é a voz do nosso profeta. Mas nós sabemos que pela mensagem, pelas Escrituras Sagradas, pelos tipos, quantos sabem aqui que o Velho Testamento é a sombra do Novo Testamento? Hebreus capítulo 10 nos diz, tendo a lei a sombra dos bens futuros. E tratando-se de noiva, que não passa pela grande tribulação, mas a igreja, ela passa pela grande tribulação, nós vamos encontrar dois tipos nas Escrituras. Você sabe que Enoque foi um tipo da noiva, é isto? Mas Noé é um tipo daqueles que passam pela grande tribulação, correto? Nós também sabemos que Abraão é um tipo da noiva, certo? Nós também sabemos que Ló é um tipo daqueles que passam pela grande tribulação. Então há dois grupos na Bíblia que se refere um à noiva e o outro à igreja. Ambos são salvos, porém um não tem os privilégios do outro. E há uma diferença entre um e outro, mesmo sendo salvo, de como a esposa e a empregada dentro de casa. A esposa tem uma diferença muito grande da empregada dentro de casa, não tem? Ela pode até estar desfrutando daquilo que aquele homem tem, mas ela não tem parte naquilo, ela não é esposa dele. Correto? Então, os salvos no novo céu e na nova terra, que vão habitar nesta terra aqui, eles também são salvos, mas a noiva, ela fica no palácio real, que é a Nova Jerusalém. Outra coisa, estes salvos do novo céu e da nova terra não passam no milênio, porque eles não vão para o milênio, somente a noiva vai para o milênio com o Senhor Jesus Cristo e os 144 mil. Também estes que não vão no arrebatamento, que são somente salvos, que são igreja, eles vão passar pela grande tribulação e vão ser purificados no período da grande tribulação, vão encarar o trono branco depois do milênio e lá eles encontram vida eterna. E estes que são igreja, que são um tipo, que Ló é um tipo deles e que Noé é um tipo deles, eles só são salvos porque eles fizeram alguma coisa boa para a noiva do Senhor Jesus. Caso contrário, eles não são salvos. Isto o irmão Brana fala na mensagem à era de Sardes. Mas há uma coisa muito singular nesses dois tipos. O primeiro, Enoque, é um tipo da noiva, conforme Judas fala, e sendo Enoque o sétimo depois de Adão, ele então profetizou vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Nós sabemos que sendo ele o sétimo varão depois de Adão, mostrando que na sétima era teria um povo
que seria arrebatado como Enoque foi, correto? Mas nós olhando para a Bíblia, nós vemos que Enoque e Noé viveram num espaço que os dois não se conheceram. Pela Bíblia, pela cronologia de tempos da Bíblia. Mas o nosso profeta, ele diz uma coisa singular, porque ele era profeta e ele via isto. Ele disse que Noé, ele vigiava Enoque. Mas como que ele vigiava Enoque? De que forma, de que maneira? Sabe por que ele vigiava Enoque? Vocês vão ver em Judas, eu creio que é o versículo 9, se não me falha a memória, ou o versículo 14. Judas. Esta profecia que eu citei agora há pouco, esta profecia, é o versículo 14, ó. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Esta profecia, você não encontra ela na Bíblia, lá no livro de Gênesis. De que forma que ele profetizou? Porque nós vemos aqui Judas citando uma coisa que não está lá no livro de Gênesis. Aí você vai e encontra o irmão Brana dizendo que Noé vigiava Enoque. É que nós conhecemos um livro de Enoque que não foi colocado no cânon sagrado do Velho Testamento. Então Enoque tinha uma mensagem, Enoque tinha uma profecia, Enoque tinha algo que ele profetizava, que ele falava, ele tinha um livro. Eu inclusive já vi este livro, o livro de Enoque. Mas ele não foi colocado no cânon sagrado. Mas aqui está uma profecia de Enoque, que não está no livro de Gênesis, que Judas tirou de algum lugar. Correto? Certo? Então, o que Noé vigiava? Noé vigiava a mensagem de Enoque. Então, Noé, ele estava próximo de Enoque. E Enoque é um tipo da noiva. Então, Noé estava próximo da mensagem da noiva. Então, é um tipo daqueles que estão dentro da mensagem, mas que passam pela grande tribulação. Agora, outro grupo. Por quê que eu estou dizendo isto? Porque nós vamos encontrar aqui que os dois grupos ouviram a voz da meia-noite. Não foi isto? Os dois grupos ouviram a mesma voz, o mesmo evangelho, certo? Há uma única diferença entre os dois, e os dois são virgens. O que é virgindade espiritual? É não pertencer a uma denominação. É não pertencer à Assembleia, Batista, Metodista. Por quê? Porque católica e denominações são prostitutas. Não é isto? E o irmão Brana diz mais, que quando você vai fazer um vestido, você pega e tira o corte do vestido de um pano. O corte é o vestido, é a noiva. Sobrou pano. Aquela sobra é exatamente a virginécia. Do mesmo pano, do mesmo material, porém é a sobra do vestido. É a sobra da noiva. Veja. Aí então, você vai para o outro grupo, de Ló. Eu pergunto para vocês, quem Ló ouviu? Ló ouviu dois anjos, não é? Abraão ouviu um homem chamado Senhor, que é Elohim. Correto? E nós sabemos que Abraão estava ouvindo o mensageiro William Brana, deste tempo agora. Ele não é Deus, mas ele trouxe a mensagem de Elohim. Correto? Agora, quem representa os dois anjos que foram a Sodoma e Gomorra? Oral Roberts e Billy Graham. E Oral Roberts e Billy Graham pregaram para quem? Para Ló e para as suas filhas, que são os denominacionais. Correto? Esses denominacionais também não têm o Espírito Santo. Por quê? Porque eles estão sendo forçados, eles estão sendo empurrados para fora de Sodoma, mas não conseguem se libertar totalmente de Sodoma. E só saem após o período da grande tribulação, quando encontram o trono branco. Mas veja, meus amados, a noiva de Jesus Cristo, ela tem
um lado muito singular nela, a noiva de Jesus Cristo. E a virginécia, ela, em primeiro plano, ela não tem o Espírito Santo, mas ela é virgem, ela crê na palavra, ela crê na mensagem. A virgem prudente, ela crê na mensagem, mas ela tem o Espírito Santo. Mas o que fez uma ter o Espírito Santo e a outra não ter? Vocês estão me ouvindo? Em primeiro lugar, uma das características, mensagem o sexto selo. A hora está tão próxima, estou lendo o 406. Vocês sabem que a hora está tão próxima, não está? Aí o irmão Brana diz assim: você deveria estar se esforçando ao máximo. Quantos aqui estão se esforçando? Bom, quem não estivesse se esforçando aqui, não estaria nem aqui nesta noite. Se eu não tivesse me esforçado, eu não estaria aqui. Não é assim? Você teve que fazer força para estar aqui. Até como um dia como hoje, precisa fazer um pouquinho mais. É ou não é? É verdade. Então, a hora está tão próxima, você deveria estar se esforçando ao máximo. Não ter de ser empurrado. Então, aqui há uma característica. Você está sendo empurrado? Não, né? Às vezes, se olhar bem, às vezes você teve que levar um empurrãozinho. Mas de hoje em diante você vai pensar duas vezes. Eu não vou esperar ninguém vir me empurrar. Eu vou me esforçar. Porque eu não quero ser pego de surpresa. Eu não quero ser pego de vasilha na mão, batendo lata. Não é assim? E vocês lembram quando eu preguei uma lata vazia faz muito barulho? Mas uma latinha cheia, ela dá uns tombinhos para cá, para lá, mas ela não faz muito barulho. Não é muito tagarelenta, né? Mas ela está ali, dá uma... É como a carroça que vai para a fazenda. Quando ela vai vazia, vai... Quando volta cheia de coisas boas, aí vem gemendo, mas não faz tanto barulho. Então, não ter de ser empurrado. Veja, se esforçando, tentando entrar. Senhor, não me deixes fora. Aleluia. Não me deixes fora, Senhor. Você está assim? Eu estou assim. Eu estou me esforçando. Eu tenho que me esforçar pela manhã para levantar e dobrar o meu joelho e orar. Eu tenho que me esforçar pela manhã para abrir a minha Bíblia e ler. Eu tenho que me esforçar pela manhã, que eu vou lá para a minha salinha lá, abro a janela, faço que nem Daniel, abro a janela, né, e dobro o meu joelho e oro de janela aberta, né? Faço que nem Daniel, tô com esse propósito. E ali eu leio a minha Bíblia, ali eu posto a minha meditação, e ali eu tenho o meu tempo com Deus, mas eu tenho que me esforçar para isso. Senão, veja, eu não quero que nenhum anjo me pegue pela mão e fique me puxando. Quem foi que foi puxada pela mão? Foi Ló, né? Eu não quero isso. E você sabe que anjo é pregador, é mensageiro, é evangelista, é pastor, que tem que estar arrancando indivíduo. Muitas vezes, isso vai doer um pouquinho, gente, mas eu sou obrigado a falar. Muitas vezes tem que ir em casa e arrancar pelo braço para vir para a igreja. E quando vem, né? Veja, as portas estão se fechando, oxalá eu consiga entrar, estão vendo? Deus fechará a porta um dia. Ele fechou no dia de Noé e bateram na porta. Não foi assim? Agora lembrem-se, a Bíblia disse que na 7ª vigília, está certo? Alguns adormeceram na primeira vigília, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e na 7ª. E nós estamos na 7ª vigília. Mas na 7ª vigília fez-se uma proclamação, um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Nós ouvimos esse clamor ou não ouvimos? Você ouviu esse clamor? Eu ouvi que o meu esposo está vindo. E o que é que eu fiz? Eu estou indo ao encontro dele. As virgens adormecidas disseram: olhe, gostaria de ter um pouco desse azeite. Foi isso que elas disseram ou não foi? E as loucas disseram, versículo 8, as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Foi isso?
que elas disseram? As virgens adormecidas disseram: olhe, gostaria de ter um pouco desse azeite agora. A noiva disse: só tenho o suficiente para mim. E tendo elas ido, olhem só, mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. Agora, se compra Espírito Santo, se compra azeite, o irmão Brana disse numa mensagem que não existe etiqueta de preço no Espírito Santo. Você lembra disto? Então, por que a Bíblia está dizendo aqui: vão e comprem? Como se vai comprar o Espírito Santo, meu Deus? De que forma? De que maneira? A noiva disse: só tenho o suficiente para mim. Só tenho o suficiente. Se o querem, vão orar até recebê-lo. Que característica que tem a noiva que tem o Espírito Santo, que tem o azeite, que não vai comprar na grande tribulação? O que é que ela faz? Ela ora. É isto? Então há uma diferença entre a virgem prudente e a nécia. A nécia não ora, a prudente ora. Você vai se achando aí onde é que você está, qual é o grupo, não sei. Eu não vou dizer, nem posso. Mas uma coisa é certa: você vai se achar em algum lugar aí. Né? Não é assim? Eu não sei o quanto se precisa de oração. Uma coisa é certa: se você dá 15 minutos por dia para Deus de oração, Deus recebe. Se você der meia hora, Deus recebe. Se você der 5 minutos, Deus recebe. Deus, Ele é misericordioso. Agora, se você te der todo para Ele, é o que Ele quer. É o que Ele deseja. É o que Ele almeja. Aleluia. Veja, então, nós vamos ver, meus amados, que há uma grande diferença entre virgem prudente e virgem nécia. Virgem prudente, o nome dela já diz, prudente. O que é prudência? Ela é prudente em tudo. Ela é prudente na igreja, ela é prudente no culto, ela é prudente em casa, ela é prudente aqui. Ela é prudente em tudo. Tem prudência. A louca não. A louca, ela não está nem aí. Mas vocês vão ver que uma pessoa, eu estou com isso aqui anotado. Sabe desde quando essa mensagem aqui? Sabe desde quando? Desde quando eu fui para Manaus a outra vez. Desde quando eu fui para o Amazonas o mês passado ou retrasado. Então eu estou com ela anotada aqui. E esta mensagem eu anotei lá, não preguei ainda em lugar nenhum, o primeiro lugar é aqui. Porque eu preguei uma mensagem aqui intitulada O Poder da Oração. Lembram dela? Amém. Que foi tremendo demais. E eu tenho mais umas 3 mensagens para pregar sobre oração depois desta aqui, que eu vou pregar, que já está anotada, já está pronta. E eu vou falar sobre o Pai Nosso para nós. E nós, aí você diz: mas por que você deu esse espaço de tempo, pastor? Porque eu não consegui pregar mais sobre oração, porque eu pensei, eu preciso primeiro orar mais, para depois ir pregar. Senão não vou pregar. Aí eu comecei a orar um pouquinho mais para depois vir e pregar para vocês. É lógico, tá certo? Senão isso não vai surtir efeito sobre a vida de vocês, nada. Vai ser só palavras, vai ser só um campo semeado com pérolas. Muito bonito, mas não tem vida. Assim é um sermão que é bonito e que não é vivido. É um sermão de pérolas. Não, a vida não vai brotar, não vai produzir. Mas um sermão que é vivido, ele tem um gens de vida na palavra. Ele produzirá o fruto que foi pregado. Aleluia. Então, meus amados, em primeiro lugar, abram no Salmo 101, versículo 4, 5, 6 e o 7. Uma pessoa que fala
frequentemente mal de outras pessoas, é porque essa pessoa ora pouco ou não tem nada de oração. Então, a virgem prudente, ela é prudente, já está dizendo. E se ela é prudente, ela é vigilante. E uma das coisas que a noiva primeiro ela vigia, depois ela ora. Vigiai e orai, correto? Amém? Amém. Salmo 101, versículo 5, versículo 4. Um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas. Como é que está aí na tua Bíblia? Aquele que... Viu? Aquele que difama o seu próximo, ou aquele que murmura do seu próximo às escondidas, vai ser o quê? Destruído. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra. Aleluia. Quer ter os olhares de Deus voltado para você? Tua fidelidade puxa os olhares de Deus sobre a tua vida, para que se assentem aonde? Comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Aleluia. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que fala mentiras não estará firme perante os meus olhos. Que coisa. Meu Deus. Então, uma pessoa que fala frequentemente mal de outra, é porque essa pessoa ora pouco ou não tem nada de oração. Em segundo lugar, oração é um diálogo e não um monólogo. Um diálogo é quando você conversa e a outra pessoa responde. O que é que diz em Jeremias 33:3? Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei. É diálogo? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Que profundidade é isto, hein? Então, oração é uma via de mão dupla. Você ora e depois aguarda Deus responder, Deus falar contigo. Glória a Deus. Em terceiro lugar, ou quarto, não sei, devemos orar e depois da oração descansar. Porque quando nós descansamos, não digo ficar sentado, não digo deitar numa cama, é o descanso da tranquilidade e confiança que Deus vai responder. Aleluia. Porque quando você descansa, você está mostrando que você creu em tua oração. E se você creu em tua oração, você aguardará a resposta divina. Aleluia. Salmo 37 diz assim, no versículo 3 até o 7. Olha que coisa mais linda e mais bela é isto. Confia no Senhor e faze o bem. Aleluia. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Descansa, dá para descansar? Dá para deleitar? Quando você ora e descansa, é uma prova da tua confiança no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Olha o verso 7.
descansa no Senhor e espera nele. Aleluia. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se veem. Quando você aguarda, quando você descansa, você está dizendo para Deus: Senhor, eu criei em minha oração. E Jesus Cristo disse: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, aleluia, glória a Deus. Você crê em tua oração? Quando você crê em tua oração, você ora e você descansa e você aguarda. Aleluia. Não há mais desespero. Descansa no Senhor e espera nele. Aleluia. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Veja, você pode descansar nas promessas de Deus? Tua oração são as palavras de Deus faladas através de teus lábios. O profeta de Deus diz que quando um filho de Deus, lavado, redimido no sangue de Jesus, salvo pela graça, ora, é o mesmo que Jesus está orando. Aleluia. Deixa eu lhes dizer, que tal se você recebesse uma oração do próprio Jesus? Como você se sentiria? Você se sentiria bem? Se você recebesse uma oração do próprio Senhor Jesus, como é que você se sentiria? Não é a oração do pastor, não é a oração da irmã mais santa da igreja, nem do irmão. A oração do próprio Jesus, como é que você se sentiria? Vamos para São João 17? Acharam? Verso 18: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Esta oração de São João 17, ela foi feita por você. Jesus orou esta oração em teu favor. Quando você lê São João 17, você está lendo uma oração que Jesus fez por você. Porque ele disse assim: eu não oro somente por estes aqui, mas por aqueles que vão crer na minha palavra. Você creu na sua palavra? Então esta oração que ele fez foi por você também. Aleluia. Glória a Deus. Então você está debaixo da oração do Senhor. Eu estou debaixo da oração do Senhor. Nós estamos debaixo da oração de Jesus Cristo. Aleluia. Agora, quem não descansa quando ora, é porque na verdade não creu em sua própria oração. Ela não creu no que ela orou. Veja. E nós vamos ver em Lucas capítulo 1, o primeiro ponto no Evangelho de Lucas capítulo 1, o primeiro ponto de o porquê que Deus ouviu a oração de Zacarias. Qual foi o motivo que levou Deus a ouvir a oração de Zacarias? No capítulo 1 e no versículo 6, diz assim, o versículo 5 e o versículo 6. Abriram aí? Amém. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos, o que eles eram? Justos perante Deus. Aleluia. Andando sem repreensão em
todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Aqui está o motivo chave para Deus ouvir a oração de Zacarias. É claro, os dois tinham crédito no céu. O cheque bateu lá e não voltou sem fundo. Aleluia. Glória a Deus. Agora eu quero que você abra na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, e nós vamos dar uma olhada no que é justiça, correto? No que é justiça, porque você conhece as Escrituras, conhece a Bíblia, quando ela diz que não há um justo sequer. É ou não é? Oh, eu estou falando para uma congregação que tem boca e tem ouvido, não tem? Então, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, meus queridos, olha só, no versículo 17 em diante, nós vamos ver até o versículo 21, a Bíblia dizendo assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos o quê? Embaixadores da parte de Cristo, aleluia, como se Deus por nós rogasse. O quê? Você leu isso aqui ou eu estou lendo alguma coisa que não é o que eu estou entendendo? Deus ora através de você. Deus roga através de você. Você é o porta-voz dele aqui na terra. Foi isso que eu li aqui? Aleluia. Versículo 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Que coisa tremenda. Quer dizer, o rogo de Deus está na tua boca, nos teus lábios. O rogo de Cristo, o clamor de Deus está aqui na nossa voz, porque nós somos embaixadores de Deus. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Estou lendo o versículo 20 de novo. Como se Deus por nós rogasse. Sabe por que eu leio de novo isso aqui? Porque eu acho muito grande. E parece que você não acredita. Parece que você não consegue aceitar. Parece que você é quase que inadmissível. Não, mas Deus está te dando exatamente esta autoridade de falar por Ele aqui na terra. De rogar por Ele aqui na terra. Quer dizer, no lugar dEle, porque você é o embaixador dEle. E aí você vai ver o versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito o quê? Você é a justiça de Deus por Jesus Cristo. Por que Deus ouviu Zacarias e Isabel? Porque eles eram. E por que Deus te ouve? É por causa da tua justiça que veio de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, veja, no capítulo 1, no versículo 30 e no versículo 31, a Bíblia diz assim: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no... Aleluia. Aí você não vai buscar a tua justiça em pote nenhum para apresentar diante de Deus, porque tu não tem do que se gloriar, mas tu vai buscar a justiça de Jesus Cristo. Ele foi feito justiça nossa, e nós fomos feitos justiça de Deus em Jesus Cristo. Aleluia. Romanos capítulo 3, veja,
Estou falando a respeito da oração que Deus ouve. Romanos, volte um pouquinho para trás e você vai ver no capítulo 3, Paulo expressando assim do versículo 21 em diante. Capítulo 3, versículo 21 em diante. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados. Essa palavra não soa boa nos teus ouvidos? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? Quem é que pode se gloriar? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Aleluia. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E é porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios certamente, visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Aleluia. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Ainda no livro de Romanos, no capítulo 4, vamos pegar do versículo 5 em diante. Olha o que disse Paulo, Romanos capítulo 4, do versículo 5 em diante. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Aleluia. Aí nós perguntamos: mas que homem é esse? Este homem se chama Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque ele se fez pecado por nós. O pecado que ele tinha não era dele, o pecado que ele tinha era meu, o pecado que ele tinha era teu. Aleluia. Mas Deus não lhe imputou este pecado nele. Veja, porque era o meu e o teu que ele estava tomando sobre si, para que então eu e você pudéssemos ser justiça de Deus, e Deus pudesse olhar para nós e não ver nós orando, mas ver ele orando, ele clamando, ele rogando, ele pedindo, ele clamando. Aleluia. O desejo do coração de Deus tem que estar no teu coração, no meu coração. Aleluia. Glória a Deus. E vocês vão ver que quando Tiago escreve no capítulo 5, do versículo 14 a 18, ele diz exatamente que é a oração feita por um justo. Não é assim? Sim, nós vamos ler aqui, olha o versículo 14 em diante. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia, glória a Deus. Que oração é esta? É a oração que Deus colocou no teu coração. Não é que você não tenha desejo, você não tenha sentimento, mas o sentimento que Deus colocou é dele em você, e você é um embaixador dele. Quando o embaixador do Brasil lá nos Estados Unidos fala, é o presidente, é o Brasil falando, é a nação falando. Quando um cristão fala aqui, é Deus, é o céu falando nesse cristão lavado no sangue do Cordeiro.
porque ele foi feito um embaixador do céu, o embaixador da glória, o embaixador o qual a nossa cidade, a nossa pátria, a nossa capital se chama Nova Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. E temos um governo, né? Então você ora através da justiça divina, que é Jesus Cristo. Aleluia. A oração que Deus ouve, abre em Mateus capítulo 6, a oração que Deus ouve, é isso que nós estamos pregando nesta noite, correto? Amém? A oração que Deus ouve, Mateus capítulo 6, versículos 5 até o 8. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas. Os que não oram em pé, pego esse versículo aqui para dizer que não pode orar em pé. Aqui Jesus nunca disse que não podia orar em pé. Jesus está condenando aqueles que se colocam nas praças fazendo oração para se aparecer. Porque caso contrário, Paulo não teria dito que nós devemos orar em todos os lugares. Correto? Um não iria contradizer o outro, correto? Então, e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Aleluia. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Está certo o que o nosso profeta disse, que Deus conhece o teu coração? Antes de tu orar com o teu lábio, Deus já sabe, antes de você pedir o que você quer. Aleluia. Foi o que Jesus falou, não foi? Agora vocês vão observar aqui, bem claro, que é um tipo de oração. Uma oração porque Jesus, ele nos deu, quando ele nos ensinou o Pai Nosso, ele estava ensinando uma oração. Ele não estava mandando repetir aquilo, ele estava dando um padrão de oração para nós. Para nós, então, a partir dali, tomarmos as nossas orações em comunhão com Deus. Mas aqui, Deus dá um segredo de nós entrarmos em segredo com Deus. Isto é, um problema que só eu e Ele sabemos. Quando você é ofendido, e você não ataca aquela pessoa, quando você tem um problema em casa, principalmente no caso daquele irmãozinho que o irmão Brana falou. Ele tinha uma mulher que não era convertida, e ela realmente explodia com ele quando ele ia evangelizar ela, quando ele ia falar de Jesus para ela, ela explodia. E sabe o que é que ele fazia? Ele se jogava no chão e dizia: Satanás, sai da minha mulher, capeta, sai dela, tu está endemoniada, mulher. E ele foi conversar com o irmão Brana, e ele disse: irmão Brana, eu já fiz de tudo, me joguei no chão, expulsei o demônio da minha mulher, e ela está cada vez pior. O irmão Brana chamou ele e disse assim: vem cá, faz o seguinte, tu pega e vai orar em segredo ao Pai por ela. Não deixa ela nem saber que você está orando por ela. Ora em segredo. Olha esse tipo de problema como se resolve. Em segredo com Deus. Só Deus sabe. Aí Ele vai te recompensar como? Publicamente. Aleluia. Aquele problema público vai ser resolvido. Sim, aí aquele moço foi e começou a orar em segredo por sua esposa. Em um mês ela estava convertida. Ele não falou mais uma palavra para ela, mas ele orou em segredo por ela. E em um mês ela estava convertida, encontrou com o irmão Brana. O irmão Brana disse: daí, como é que está? Minha esposa está uma bênção, irmão Brana. Tem coisas que só em segredo. Não adianta bater na de um, de outro, falar para esse, falar para aquele, só em segredo. O teu pai sabe, só você sabe, o teu pai sabe. E quando menos você vê, você está sendo recompensado em público. Aleluia, glória a Deus. Veja, então, aquilo que você pode fazer, Deus não faz. Mas aquilo que você não pode fazer, isto é, o impossível, para o homem, é possível para Deus.
Aleluia. Para que eu vou orar então se Deus conhece? Irmãos, veja, por que o Eliseu não chamou Naamã e disse: vem cá, eu vou te ungir com óleo, eu vou te impor as mãos? Não, vai e mergulha 7 vezes no Jordão. O que Naamã podia fazer era mergulhar. O que Deus tinha que fazer era limpar a sua lepra. E limpar a lepra, infelizmente, nem o Naamã e nem o Eliseu podia fazer. Mas ele podia mergulhar no rio, porque estava ao alcance dele. Ele podia fazer aquilo, mas infelizmente nem mergulhar no rio ele não queria. E tem gente que é assim, que nem no rio não quer mergulhar. Não é assim? Não quer descer da carruagem, acha muito difícil. Mas o que você pode fazer, Deus não vai fazer, não. Não, tu é que sabe. Tu mergulha e eu te curo. Tu não mergulha e fica leproso. Tá, mas tu não pode me curar sem eu mergulhar? Não. Tu é que sabe. Então o nosso negócio é a nossa teimosia com Deus. Não é assim? Nós queremos sentar numa cadeira de balanço e dizer: Senhor, sopra um ventinho e joga aquela nota de 50 para cá. Nós queremos assim. Bate uma brisa e joga a nota de 50 que está lá do outro lado da rua para cá. E sentado na rede. Não quer nem se levantar para atravessar a rua e pegar a nota de 50. O nosso trabalho, irmão, é vir. O que esforça-te. 3 vezes Deus diz para Josué antes de tomar Canaã: tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Desde João Batista, olhem só, desde João Batista importa que o reino dos céus seja tomado por esforço. Mas benção. Irmão, eu estava falando essa semana numa família, e nós estávamos numa casa. Daí eu estava falando assim, tinha eles estavam para fazer um churrasco, tinha uma panelada de carne em cima da mesa, que é normal ali, que eles iam botar nos espetos. Aí, em vez de quando, um dizia: mas está difícil, né? Mas está uma luta. Não, mas não é fácil. Mas está uma luta, né, pastor? Tem churrasco todo final de semana. Nem é final de semana, às vezes é no meio da semana. Tá com carne de porco, chuleta, carne, o freezer está cheio. Que luta, né? E cortando filezão de carne. Que batalha, né? Que dificuldade. Sabe por quê? É porque nós acostumamos a reclamar. E nós estamos diante de uma mesa farta. Coca-Cola, 3 litros e 200. Não, 3,300. Não é mais de 1 litro, é 3,300. Eu disse assim: nós estamos com Coca-Cola 3,300. Não é de 1 litro, de 3 litros. E estamos dizendo: mas está uma luta, né? Que difícil. Não, mas está difícil. Como que está difícil? É porque nós acostumamos a reclamar. Sim, nós estamos de barriga cheia, com carne na mesa, sobrando para a noite, e estamos reclamando. Os roupeiros não tem mais lugar de roupa, gente. Não tem mais lugar. Mas estamos dizendo: está uma luta. Luta. É porque nós acostumamos. Vamos começar a falar um pouquinho do que Deus tem feito. Como Ele tem sido bom. Como realmente Deus tem nos abençoado. Nós acostumamos tanto a reclamar que não agradecemos mais a Deus, gente. A nossa oração de agradecimento pela carne, nós agradecemos e daí começamos a comer e já falamos: pois está uma luta, né? Está difícil, né? Agradecemos, acabamos de agradecer a Deus pela comida e já começamos a falar em luta. Vamos começar a agradecer um pouco mais e esquecer um pouquinho de murmurar, porque mais é costume, não está passando luta nenhuma. Não está passando problema nenhum, é só acostumou a reclamar. Então, para de reclamar. Tira a
pedra do túmulo. Quer dizer, eu preguei uma mensagem intitulada Tirai a Pedra, vocês lembram, né? Fazendo a nossa parte, porque Deus vai fazer a dele, com certeza. A dele já está feita, a dele já está pronta. Jesus chega no túmulo de Lázaro e diz: tirem a pedra. Mas vem cá, tu vai ressuscitar um homem de 4 dias e não pode tirar a pedra? Não é fácil? É bem fácil. Mas deixa, Deus quer que você participe do milagre dele, que você seja participante da glória dele, que você faça a tua parte no reino de Deus. Aleluia. Você é ou não é esposa dele? Amém. Hã? Então Deus quer que você seja participante da obra dele. Aleluia. Ai, Jesus, me liberta desse vício, Senhor. E direção do bar. Como? Não tem como, não tem jeito. Você tem que se desviar do mal. Não é assim? Você tem que fugir da aparência do mal. Faz a tua parte. Deus te liberta, mas Ele não pode fazer nada se você não quer. A oração que Deus ouve, veja, a oração que Deus responde, vou encerrar com isso, é de quem perdoa. Quem não perdoa, não pode ouvir, Deus não pode ouvir a sua oração. Mateus 6,12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Como é que é? Vamos ler junto? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aleluia. Glória a Deus. Marcos 11, abre aí Marcos 11. Eu estou caminhando para o encerramento. A oração que Deus perdoa, a oração que Deus ouve é a oração de um indivíduo, de uma mulher, de um cristão que perdoa. Aleluia. E deixa eu lhe dizer algo para você, no nome de Jesus. Quando você perdoa alguém, você está soltando aquela pessoa de uma cadeia. Porque aquela pessoa está presa nos teus sentimentos, está aprisionada nas cadeias do teu sentimento. E quando você perdoa ela, sabe o que acontece? Você abre as portas da cadeia e libera ela. E não é ela que melhora, é você que melhora. Já aprendemos isso, já somos escolarizados nisso. Mas precisamos aprender um pouquinho mais. Aleluia. Marcos capítulo 11, versículo 23, diz a Bíblia assim: porque em verdade vos digo que qualquer, esse qualquer aqui coloca o teu nome. Porque em verdade vos digo que se o Edival, coloca o teu nome aí, porque esse qualquer aqui, eu sou um qualquer. Eu sou um qualquer, é você um qualquer? Então coloca o teu nome aqui. Porque em verdade vos digo que se o Edival disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, descansar. Você pode descansar na tua oração. Quando você ora, você pode descansar. Isto prova que você creu naquilo que você orou, que você pediu, que você clamou, que você rogou a Deus. Mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Aleluia. O quê? Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, o que você tem que fazer? Crede, receber e tê-las-ei. Aleluia. Irmãos, esperança é uma coisa que você está esperando. Fé é algo que você já tem. Aleluia. Você já possui, você já agradece a Deus por aquilo. Agradeça a Deus pela tua cura em nome de Jesus, que aquilo será assim como você agradecer. A tua fé vai declarar. Agora, olha, escute, leia com atenção, verso 25. E quando estiverdes orando, a oração que Deus ouve é de quem perdoa. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém,
Para que eu devo perdoar, Jesus? Para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas e se eu não perdoar, Jesus? Mas se vós não perdoardes também, vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas, e consequentemente a tua oração não vai ser atendida, porque Deus não ouve a pecadores. Estevão, o que tu estás fazendo aí? Eu estou partindo, Edival, eu estou quase indo, meu espírito está se desprendendo do meu corpo, mas eu preciso perdoar um homem que está aqui na minha frente, ele que está consentindo na minha morte, porque ele ainda vai ser um profeta, ele ainda vai ser um mensageiro, e se eu não perdoá-lo, o que será dele? Então eu sou obrigado a dizer o que Jesus disse no Calvário: Pai, Senhor Jesus, não lhes impute esse pecado, perdoa o meu irmão Saulo. Estevão partindo e Saulo sendo perdoado pelos lábios de Estevão, sendo solto das prisões, dos grilhões da morte. Aleluia. E saiu dali, logo em Atos capítulo 10, capítulo 9, Deus já cruzou com ele, e então o arrebatou do farisaísmo e o colocou no plano de Deus para o propósito, o que ele tinha nascido. Aleluia. Meu Deus. A oração que Deus responde é a oração de quem perdoa. Mateus capítulo 5. Eu quero que você diga aí para o teu irmão: irmão Pedrinho, sabe qual é a oração que Deus responde? É a oração de um homem que perdoa. Eu quero que você diga isso para a tua irmã. Eu quero que você diga isso para o teu irmão. Mateus capítulo 5, versículo 43, aleluia. A oração que Deus perdoa, a oração que Deus ouve é a oração de alguém que perdoa. Oh, meu Pai. Qual é o único pecado que não é perdoado? É a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu não creio que você tenha feito isto porque você está amando a Jesus e desejando servir a Deus. Amém? Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos. Ui, Jesus, faz a obra. Tem hora que dá vontade de Jesus perdoar e mandar cortar a língua. Amai aos vossos inimigos, ô evangelho cortante. Bendizei os que vos maldizem. Difícil, né? Meu Pai, fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Você é filho de Deus? Para você ser um filho de Deus, vocês têm que estar enquadrado nesse requisito aqui. E agora? E agora? Ai, meu Deus. A oração que Deus ouve. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem assim os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Então agora eu iria passar para a segunda parte, desta mensagem. Eu iria entrar aqui na oração que Deus ouve. Eu ia entrar aqui naquele que é humilde. A oração que Deus ouve é aquele que é perseverante. E a oração que Deus ouve, não é uma oração feita de qualquer maneira. Irmãos,
nós iríamos aqui, mas eu vou deixar isso aqui para uma outra parte. São 8h15, né? O término seria às 8. Eu já passei 15 minutos do meu tempo, né? E eu quero deixar isto assim. Mas isto é um ensinamento da palavra de Deus, é a nossa escola. E o tempo passa tão rápido, não é? Nós começamos 6 horas, já são quase 2h15 que nós estamos aqui na igreja. Então, nós, na verdade, eu já estou pregando há 1h15, eu creio, né? Comecei às 7, já estou pregando há 1h15 para vocês, e vocês estão aí sentadinhos, bem quietinhos e aprendendo, e bem sossegadinhos. Não sei se é forçadamente, mas eu sei que vocês são uma ótima audiência, né? Uma bênção de Deus, né? Mas uma coisa é certa, irmãos, nós vamos com certeza sair daqui molhados com esta chuva de graça de Deus. Porque isto penetra nas tuas fibras, a palavra de Deus, o Evangelho. E você, quando orar, você já vai crendo que aquela oração não é você fazendo, você é embaixador de Deus aqui na terra. E o céu está completamente em teu favor. O céu está dizendo, eu assino embaixo. Aleluia. Glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, quem é virgem prudente, ora. Pastor, você está me colocando num aperto em lugar largo. E eu não aperto ninguém. Agora, a palavra sim. Chegou uma mensagem titulada Contagem Regressiva. Leia. Pegue ela e leia. Ela é o alimento para a tua alma. Então, meu irmão, minha irmã, quarta-feira é culto de oração. E as virgens prudentes estarão aqui, na oração. Amém? Mas, infelizmente, muitos não aparecem. Talvez oram em casa. Talvez não tenham tempo. Mas você vai começar a meditar um pouquinho. E vai ser como Naamã. Dizer para Deus, Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer. Eu quero ser humilde. Eu quero orar. Eu quero buscar. Quando viemos na igreja, não fizemos a vontade do pastor. Fizemos a vontade de Deus. Quando oramos, não estamos obedecendo o mandado do pastor, mas o mandado de Jesus. Quando perdoamos, não estamos obedecendo ao pastor, mas a Jesus. Quando nos humilhamos, não estamos obedecendo ao pastor, mas a Jesus. Mas muitas vezes o diabo coloca em nossa mente que nós, não obedece. O que é que esse homem tem a ver com a tua vida? Porque você dá ouvido a ele, e ele faz você acreditar que é o pastor que está te dizendo para vir na igreja, para vir na oração. Não, para você orar, para você se humilhar, para você perdoar. Não sou eu. Mas quando você colocar o teu coração, não, é Jesus que está me pedindo isto. Aleluia. Ele orou por você? Amém. Ele orou por você? Amém. Ele orou por você? Amém. Peço oração pela irmã Elisângela que está enferma, oração pelo Josiel Pazini que precisa de libertação. Feche os teus olhos. E se você tem no teu coração aí fé o suficiente para orar por alguém ou por você mesmo, você vai levantar a sua mão neste momento. Você vai crer. Você não vai duvidar, mas você vai crer de todo o teu coração, e vai ser feito exatamente como você orar. Eu só vou aqui interceder, mas você é um embaixador. Aleluia. Você foi feito uma justiça de Deus.
Quando Deus está ouvindo a tua voz, Ele não ouve a tua voz, Ele ouve a voz através do sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Senhor nosso Deus, bondoso Criador do céu e da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos em favor da irmã Elisângela, que está com um problema de infecção na garganta. Nós clamamos por ela, nossa irmã, repreendemos esta enfermidade, este mal. E também, meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos pelo Josiel Pazini, que precisa ser liberto, e em nome de Jesus nós declaramos a libertação dele. Em nome de Jesus, estas mãos que estão levantadas com um propósito, com um objetivo, com um clamor, com algo em seus corações, eles vão descansar na tua palavra, nas tuas promessas, nos teus ensinamentos, ó Salvador. Então, meu Deus, eu rogo por eles, eu clamo por eles, eu estou, Pai, na brecha em favor de cada vida que está com sua mão levantada. Senhor, meu Deus, se é uma necessidade financeira, se é um problema na empresa, se é um problema nos negócios, se é um problema no trabalho, se é um problema físico de enfermidade ou espiritual, uma libertação, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós ordenamos que esses demônios saiam da frente, que este poder de Satanás seja quebrado, que esta unção maligna caia por terra, porque nós estamos crendo na oração da fé, que o Senhor está rogando através de nós, rogando através destes teus filhos, rogando através desta noiva querida, desta noiva palavra, desta noiva que está em comunhão contigo, Pai. Então, meu Deus, que também venha sobre estas vidas o batismo do Espírito Santo, a presença do Todo-Poderoso brilhando em seus corações, em suas faces, em seus olhos, possa irradiar a presença do grande Deus Todo-Poderoso, e que Satanás saia do caminho desses filhos e dessas filhas de Deus, em nome de Jesus Cristo. Quantos creem dizem amém? Amém. Glória a Deus Pai. Em nome de Jesus, nós vamos voltar aos nossos lares, mas nós pedimos a tua proteção, a tua graça, e que o Senhor seja conosco, em nome de Jesus Cristo.